Obrigado pela companhia de vocês hoje aqui. Sou membro da Sociedade Teosófica há 1 ano e meio e, apesar de estudar antes, mas eu não conhecia a Sociedade Teosófica antes, e essa é a primeira palestra pública que eu faço. Então, para mim, é uma honra, um privilégio muito grande estar aqui nesse momento compartilhando isso com vocês, tá? E o tema escolhido foi algo para complementar as outras obras que os irmãos fizeram ao retorno da palestra pública, né? No pós-pandemia. Que a última palestra pública foi em 2019, Jorge? Foi. E retornamos agora esse ano. E os irmãos vieram falando de meditação, a ciência da meditação, o yoga, o tipo de yogas, etc. Cada um com uma obra. Eu também escolhi uma obra, só com uma obra um pouco diferente, que foi uma obra num quadro, que está ali na parede, inclusive. Tá? Naquela parede. Então eu vou tratar também sobre uma obra, só com uma obra artística. Antes de iniciar, eu queria falar um pouco sobre o que é a Sociedade Teosófica. Não é novidade para ninguém aqui o que seja a Sociedade Teosófica. Então, bem brevemente, a Sociedade Teosófica foi fundada há pouco mais de um século nos Estados Unidos, e pouco tempo depois foi para Adyar, na Índia, onde é até hoje. Inclusive, eu peguei umas fotos de Adyar, lá da sede. Umas fotos. Ali é Occult e Blavatsky, os fundadores, e as fotos de lá. E os objetivos centrais da Sociedade Teosófica, onde todo o estudo ele é amparado nos 3 pilares, que é formar o núcleo de fraternidade universal, que ele nada mais é que você vê o outro como a si mesmo e está uno com todo mundo. Então, resumindo, esse primeiro pilar é isso. O segundo pilar é encorajar o estudo comparado entre filosofia, ciência e religião, mostrar que tudo tem que ter uma lógica, tem que estar conectado, que não existe A e B não se misturam, então alguma coisa não está coerente, então os estudos da Sociedade Teosófica envolvem isso. E o terceiro pilar é investigar as leis não explicadas na natureza do homem, os poderes latentes do homem. Antes de adentrar mais sobre o tema, eu gostaria de fazer uma das grandes exortações do Senhor Buda, tá, que eu acho importante. Ele diz que não acredite em algo simplesmente porque você ouviu falar de alguém. Não acredite em algo simplesmente porque todos falam a respeito. Não acredite em algo simplesmente porque está escrito em livros religiosos. Não acredite em algo só porque os seus professores e mestres dizem que é verdade. Não acredite em tradições só porque foram passadas de geração em geração. Tá? Porque é importante que, por mais que eu possa falar coisas que sejam coerentes, ele e a própria Sociedade Teosófica diz, vai atrás e descobrir por si mesmo se funciona ou não. Não é porque algo que ele disse fosse repetindo que aquilo seja verdade. É muito fácil a gente repetir coisas que nos foi dito de forma errada. Muito tempo, tá? Então, esse é o ponto-chave. Também para falar sobre essa obra, é uma obra budista, tá? E por ser uma obra budista, e por ser membro, e por ser um teosofista, eu preciso utilizar dessa mão que nós temos, que é justamente fazer a comparação entre demais sabedorias, não só do budismo. Então, Blavatsky fala na Doutrina Secreta, não num canto só, em vários trechos, que toda grande obra de sabedoria, seja nos Vedas, seja nos Sutras, seja na Bíblia, ele não tem uma só chave de interpretação, tem no mínimo 7. Tá? E aqui eu coloquei as referências de onde está na Doutrina Secreta. Tem ali 18 referências pelo menos. Tá? E essas referências eu peguei no site de theosophy.wiki. Tá? Tudo quanto for referência relacionada à teosofia você encontra nesse site. É muito bom. Tá? Então eu botei essas figuras porque na internet é recheada disso. As 7 chaves do sucesso, aquele homenzinho lá, as 7 chaves de interpretação do que quer que seja, do amor, do apocalipse, enfim. Isso é recheado o tempo todo na internet. Não sei de onde surgiu. Será que surgiu da doutrina secreta? Não sei, não tenho como dizer, mas enfim. Antes de começar, eu gostaria primeiro de falar o que não é meditação.
Porque é uma forma didática de você entender mais uma coisa, você excluindo outras coisas que não é. Então, o que não é meditação? Mindfulness, atenção plena. As pessoas costumam confundir muito. Mindfulness não é meditação, é mindfulness, certo? Ele tem uma intenção de trazer o foco para si, de você estar presente, você ter uma experiência melhor sobre todas as coisas, mas isso não é meditação, tá? A meditação guiada, que é dada por aplicativos, ou aquele programa que eu gosto muito, inclusive o Headspace, que na Netflix, você tem aplicativo também. Aquilo é muito bom, ele relaxa, ele traz tranquilidade e tal, mas a meditação guiada em si também não é meditação. Ele lhe ensina, lhe auxilia para você fazer a tal da meditação, mas aquilo em si também não é meditação. O Shavasana, que é a tranquilidade, o relaxamento, depois de algo, você está lá tranquilo, isso também não é meditação. Você está lá tranquilo, pensando em alguma coisa, mas aquilo não é meditação. E o foco ou reflexão. Apesar de ter também uma finalidade com isso, mas o foco em si não é meditação. Cara, você teve um caso no trabalho, por exemplo, mas rapaz, você costuma meditar? Eu disse, não, medito o tempo todo. Eu digo, tipo, as pessoas acham que pensar sobre algo é meditar. Então, isso também não é meditação. E qual também não é a finalidade da meditação? A meditação não tem como finalidade o relaxamento. Tipo, vou meditar para relaxar, para ficar mais tranquilo. Não. Isso é um efeito colateral da meditação. Mas a finalidade dela não é essa. Mas como efeito colateral, você fica mais relaxado. Não é finalidade você ser uma pessoa mais concentrada. Também é um efeito colateral. Você se torna mais concentrado em virtude da meditação. Mas não é a finalidade de meditar ser uma pessoa concentrada. Não é a finalidade você ter aquela sensação de bem-estar. É também um efeito colateral da meditação. Você vai ficar com bem-estar. Mas você não medita para ficar com bem-estar. Não é essa a principal finalidade da meditação. Desenvolver seeds também não é. Acontece por efeito colateral. Os seeds são poderes que acontecem, os poderes latentes do homem. Tá, então, e o que é meditar, Sr. George? Meditação, tem um autor que fala, eu não lembro bem do autor agora para dizer para vocês, que ele diz que é uma forma de arte. Por que é uma forma de arte? Porque existem técnicas, você vai pintar um quadro, tem técnicas, mas o artista ele vai desenvolvendo até adaptar como é que funciona aquilo. Então meditação também é isso. Você tem que ir meditando para você descobrir o que é que funciona melhor para você. Até a forma de assentar-se. Você senta, incomoda, aí dói, você muda um pouco de sentar, e dói, incomoda, aí você senta de outro modo, você vê que passa mais tempo e tal. Então, você vai com o tempo meditando, você vai percebendo qual é a melhor forma de fazer para meditar. Então, senta em flor de lótus para meditar. Isso funciona para os orientais. Para a gente não funciona, para o ocidental, que nós não temos essa elasticidade toda. A não ser que desde criança nós vemos trabalhando isso. Então, primeiro, é um percurso para quê? É um percurso para chegar ao moksha. O que seria moksha? Moksha é o que os budistas chamam de nirvana. Então, meditar seria a libertação de todos os kleshas, de todas as agonias, de todas as dores, as perturbações mentais, o sofrimento. Então, esse é o principal motivo. Quando você está lá em cima, parece que nada mais importa, parece que ter coisa não importa, parece que elimina completamente a ideia de não vacuidade. Você percebe que não existe a separatividade. Não é que você percebe, você sabe. Uma coisa é a gente estudar. Não existe separatividade. Não existe, nós somos um só. A gente só sabe aqui, mas a gente não vivencia, então a gente não tem enraizado, encostado dentro da gente, que existe, que a separatividade é uma heresia, como diz Blavatsky. E com isso, quando você experimenta, você liberta-se completamente. Você e o outro passam a ser exatamente uma coisa só. Não passa a ser, porque você já é, mas você está numa coisa só. Então a meditação ela é fundamental para atingir isso. Existem seres, agora aí é mérito kármico desses seres, que conseguem fazer isso.
Eu acho que um exemplo que eu posso chegar disso seria o Sri Ramana Maharshi, que 14 anos de idade atingiu iluminação. Ele foi meditar em virtude disso. O Gandhi, o que é que ele fazia? Ele dedicou a vida inteira a ajudar a libertar a Índia, ajudar o povo indiano tudinho, e ele nem se importava com ele, foi preso sei lá quantas vezes. Então só o fato dele não pensar em si mais do que pensa nos outros, isso mostra que ele está fora dessa separatividade. Madre Teresa de Calcutá, aquela brasileira, a Irmã Dulce, por aí vai. Mas aí eles já nasceram com um certo mérito kármico para atingir isso. Então a gente tem que fazer o que puder nessa vida para que no próximo a gente tenha méritos para poder sair e perceber a nossa separatividade. Essa é a obra. Que nós vamos ilustrar, que é o passo a passo. Os budistas tibetanos, eles fazem muita essa representação da imagem. Eles têm muitas imagens. São essas imagens assim que são riquíssimas em detalhes. Essas imagens riquíssimas em detalhes, eles chamam de Tanka. Tanka existe, eles têm vários Budas. Eu queria trazer para vocês, eu não pude trazer. Que ele representa nessa imagem complexa, cheio de elementos, todas as imagens dele cheias de elementos, que é voltada justamente para meditar. É como se, não sei se vocês já ouviram falar do campo acástico ou do plano mental mesmo. É como se, quando você medita em uma imagem específica, é como se aquela imagem já tivesse uma ideia construída, o que Jung chama lá dos arquétipos, e você estivesse meditando ali e fizesse a conexão e fizesse um download da informação daquela imagem. Sabe? Então, meditar nos Tanka tem essa finalidade. Tá? São vários desenhos, você pode passar na internet e vocês vão encontrar vários. E a imagem, ela representa 6 curvas e 6 platôs. Cada curva, ela representa como se você estivesse passando de nível mesmo. Tá? E você vai ver que cada nível, ele aparece mais de uma vez. Alguns níveis, no caso, né? E para começar a trilhar ele, permanecer no caminho, existem 6 forças para manter isso na prática. Primeiro, eu vi as instruções. Ninguém chega aqui mas do nada, sem nunca ter visto falar nada assim, vou sentar e vou meditar. Então, esse é o Dharma do Senhor Buda e dos yogis. Buda estudou com o yogi, inclusive com 2. Então, essa sabedoria milenar existe até hoje por um motivo. Então, ouvir as instruções é o primeiro passo, porque aí você vai despertar, assimilá-las, você ouve e beleza, entendi. E depois passa, mas não assimilou nada. Mas o assimilar, lembrar de praticar, vigilância, por que vigilância? Porque a gente sabe, a gente lembra e diz, eu estou com preguiça, eu não vou meditar não. Isso é a vigilância da sua própria mente. Que a nossa mente, a mentezinha, ela é bem sacana. Ela não quer que você avance, que você desperdice ela. Ela quer permanecer aqui. Perseverar e o hábito perfeito. O hábito perfeito é quando você não tem mais essas dificuldades todas. Nós vamos ver na imagem. Eu gostaria de só fazer uma breve pausa, porque isso inclusive foi numa reunião aqui na loja, que eu tive esse insight, falando com o Francinaldo, inclusive, olhando para a imagem. Eu disse, Francinaldo, é muito parecido com a árvore da Cabala. Extremamente parecido. Ele disse, Se vocês olharem aqui embaixo, Malkuth na Cabala é a Terra. É a manifestação física. E na imagem aqui, o Malkuth, a Terra, seria a Terra mesmo, a casa, onde representa mesmo o pé dele, sabe? E Keter, que é a coroa da Cabala, que é uma espécie de o supremo, tudo assim, é o máximo da Cabala, que também a coroa da Cabala da nossa imagem está aqui em cima, que também seria a realização. Outra coisa interessante, outra coincidência ou
correspondência que eu vi foi o caminho da serpente na Cabala. Pode ver que o caminho da serpente também tem as curvas e os platôs, que é representado pela Sefirot. E as curvas. E outra coisa curiosa, a serpente para o budismo significa ser a protetora do Dharma. Então, olha que coincidência, tanta correlação que tem na Cabala com essa imagem que foi feita pelos budistas. Tá? Se conversaram naquela época, não faço ideia. Talvez sim, talvez não. O que eu quero dizer com isso aqui é que existem relações em diferentes meios. Voltando, antes de iniciar a pintura em si, eu criei um estágio, achei pertinente colocar o estágio 0. Por que o estágio 0? É o que seria interessante ser feito ou percorrido antes de adentrar na meditação ou até mesmo durante. Por quê? Vê só, vocês conhecem pessoas que dão até aula de meditação, meditam sempre e tal, mas você vê que nem é uma pessoa nem tão espiritualizada em si, né? Não tem aquelas pessoas que dão aula de meditação, que meditam sempre e tal, e que não sei o quê, mas é uma pessoa que não parece ter uma certa elevação mesmo assim. Por que será que isso acontece? Nós temos um canal, que é o canal que liga um dos corpos, o corpo físico, aos corpos mais sutis, tá? Não é relevante o nome, mas para conhecimento, ó, Antakarana, que esse canal é como se ele tivesse entupido ou sujo, enfim. E que a gente precisaria limpar para que a gente tenha passagem, o trânsito livre, para atingir essas sintonias mais sutis, mais superiores. E não a meditação focada no plano físico ou no astral, no físico ou no astral. Porque não vai fazer nada. Vai só fazer o quê? Os efeitos colaterais que eu falei lá atrás. E não o verdadeiro propósito. E eu peguei duas grandes sabedorias. Foi a sabedoria Yogi, lá de Patanjali, e a sabedoria do Senhor Buda, através do nobre caminho óctuplo. Patanjali já foi um mérito de uma palestra aqui, do Francis Naldo, e que tem 8 angas, 8 braços, para que você atinja o Samadhi, tá? Que é yamas e niyamas, que nada mais é do que sua ética com o mundo e com você mesmo. Asanas são manter o seu corpo ativo, são posturas. Posturas de forma de ativar os chakras, porque os chakras são canais a todos os seus corpos. Então, o asana ele ajuda você a estar desentupindo, digamos assim, esses chakras. O pranayama, que é o trato da energia vital do corpo, tá? É o trato do prana, e isso é feito através de respiração, que é a principal fonte de prana do corpo. E depois o pratyahara. Pratyahara é a abstenção dos sentidos. Porém, tem um conflito sobre essa questão da abstenção dos sentidos, que temos 2 itens a falar disso, que ou é utilizado no ato da meditação, o sentido ele não repercutir no seu ato de meditar. É bem complexo, mas é bem isso. Por exemplo, o barulho está acontecendo, aquilo faz parte, você tem que abstrair daqueles barulhos. É muito difícil, eu sei que é. Mas a nossa mente, com o tempo, ela consegue chegar nesse nível. Pode acontecer qualquer coisa e o barulho não interfere. Um cheiro ruim ou um cheiro bom, tá? E, enfim, é por isso que os budistas Zen, eles meditam em frente a uma parede branca. Porque o Zen ele é fenomenal, porque ele trabalha já com a meditação analítica. Puf, parede branca, não tem nada, não meditem em nada, olha para a parede branca. Tá? Isso tem um propósito muito profundo também. Então, e está incluído dentro do Pratyahara. Udharana, que é a concentração, que na minha opinião, de todas essas 8 angas, é o mais difícil de todos, porque a gente sente meditação, 10 segundos depois a gente tá vendo o que vai levar para o trabalho amanhã e você começa a andar e o piso que tem que trocar e você começa... E você precisa lembrar para voltar. E isso é muito difícil. Às vezes você se apega e não volta. Então, o dharana é a concentração em estar lá.
e você sempre lembrar de retornar. Por isso que meditações, quanto mais tempo, melhor, porque meio que o seu cérebro vai cansando, ele vai desistindo. Opa, tá bom, eu vou me concentrar agora. A dhyana, que é a meditação propriamente dita, e o samadhi, que é você está integrado com o objeto do pensamento. Você está integrado com uma coisa toda. Você e a coisa é um só. No budismo nós temos o nobre caminho óctuplo, que seria a compreensão correta. A compreensão correta dentro do budismo seria agir de acordo com a compreensão das 4 nobres verdades. Tá? Que nada mais é que a dor existe. E que se a dor existe, ela pode ser tratada. Pensamento correto, que é desenvolver qualidades nobres, não tendo má vontade com relação a nada, com os outros nem com ninguém, e nem muito menos em pensamento. Por isso que é o pensamento correto. É aquela, eita, mas ninguém vai ver se eu fizer isso, mas você perceber, caramba, eu não devia ter pensado nisso, beleza, eu não vou fazer. Tipo, porque assim, é de todos nós aqui, vai vir aquele pensamento ruim. Todo mundo tem, todo mundo. Mas o que é que torna um ser humano nobre? É isso, é o pensamento vir e você não dá corda a ele, não dá cabimento. Veio, eu percebi e não vou fazer. A fala correta, ora, se você tem a compreensão correta e o pensamento correto, a fala correta, ela vai agir de forma natural, que é abster-se de mentir. Não falar em vão, olha como isso é difícil. Não falar em vão. Diz que gasta muita energia por você estar conversando muita besteira, né? Recomendo essa pessoa não ficar conversando muita besteira. Existe isso, mas é difícil pra caramba. Não falar palavras ásperas, caluniosas, falar sempre a verdade. Tipo, no mundo de hoje, e principalmente no contexto que a gente está vivendo, como é difícil e complexo isso. Então, é um caminho que a gente tem que percorrer, é uma luta. Na fala correta, nós temos a ação correta. Ora, a ação correta, eu acho que ninguém pratica isso melhor do que os jainistas. Que é tipo, o ahimsa, já ouvi falar, né? A não violência por completo. É o não gerar karmas negativos. Tipo, é não tentar matar nenhum tipo de ser. Não fazer sofrer nenhum tipo de ser. O nobre caminho óctuplo é um caminho bem difícil de ser seguido, mas é um guia para nós guiarmos, tá? Meio de vida correto. Meio de vida correto, basicamente, é você não ter trabalho, que o seu trabalho prejudique outros seres. Eu sei que é difícil, assim, eu sei que cada um tem um trabalho que às vezes não gostaria de estar fazendo o que está, mas você está lá. Você está no dharma profissional daquele momento. Mas aí, até o seu próprio Buda diz que se você puder evitar, tudo bem, evite. Mas se não puder, tudo bem. Mate sua mente. Tem uma passagem que fala isso. Mate sua mente. Pega até um trecho lá do Bhagavad Gita, que Krishna fala a Arjuna, logo antes de começar o duelo. Que Arjuna estava todo choroso, eu não posso matar esse povo, não sei o que são meus... Cresci com eles, meus familiares, meus primos, meus mestres, eu não posso. Aí Krishna diz, você é um guerreiro, e você está agindo de acordo com o Dharma, e você precisa de agir de acordo com o seu Dharma de guerreiro. Assim sendo, não tenho que se preocupar com o karma. Qual a compreensão que eu tive? Que o karma ele se torna irrelevante se você age com o Dharma. Entendeu? Isso para mim me tocou muito, de verdade, essa passagem. Se você sempre estiver agindo com o Dharma das suas atribuições, talvez é uma opinião minha, o karma seja neutro. Tá? Nem positivo nem negativo. Nós temos, eu parei em modo de vida correto, não foi? O esforço correto, que seria abandonar estados prejudiciais, também prejudicial ao outro que a si mesmo,
Tudo é sempre isso, né? A outra é assim mesmo, tudo. A consciência correta quer desenvolver a consciência do corpo, fala e mente. Alinhada com o quê? Com o nobre caminho óctuplo. E a concentração correta, que é o que está lá em Dharana, que é para que eu mantenha o foco mental. Porque quando a gente medita, a gente consegue se perceber e aprender muita coisa sobre você mesmo. Com isso, aprender sobre os outros. E com isso, ser uma pessoa melhor. E com isso, fazer um mundo melhor. E você livra-se do seu próprio sofrimento. E por que passar por esse estágio? Eu já antecipei, né? Para limpar o antacara, né? Tá? Pode meditar sem esse estágio? Todos devem meditar. E independente de você fazer os estágios ou não, recomendo que você adote um. E inclusive, não só iógico ou budista, mas o cristão, como os 10 mandamentos, está muito alinhado com isso também. Ainda lá no Bhagavad Gita, fala sobre um alinhamento entre as 3 gunas. Vou falar um pouquinho sobre as gunas, um ponto que eu acho pertinente. Tá? Então, é importante que você tenha um guia. Não importa qual a sua religião. Portanto, você siga bem esse guia. Ainda no estágio 0, eu queria falar para vocês que existe esse Kathag, esqueci o nome. Ele é riquíssimo em elementos. E se ele é rico em elementos, nenhum elemento lá está lá por acaso. Todos os elementos contidos lá no quadro, na pintura, ele tem um propósito. Eu tentei olhar vários elementos, tentar descobrir vários elementos. Alguns eu não me atentei muito, mas peguei várias referências dos elementos. E os principais que nós vamos ter e trabalhar são esses que eu postei aí. O símbolo do monge, do elefante, do macaco, do coelho, do machado, da corda, o fogo e os objetos de distração do caminho. Na psicologia analítica junguiana, Jung fala dos arquétipos, signos e símbolos. Jung fala que trabalha muito o imaginário e imagem. Jung diz que na sua interpretações de sonhos, todos os elementos do seu sonho é você mesmo. Então veja que curioso. Quando você está sonhando com alguém lhe perseguindo, você é o perseguido, mas você também é aquela pessoa que está lhe perseguindo. Isso que está contido no sonho é muito parecido com a vida real. Todos vocês também fazem parte de mim, só que isso a gente não vê. No sonho é muito mais fácil de eu saber. Não é você que está sonhando ali? Então, obviamente, é você que está ali representando aqueles elementos. E nesse quadro foi construído isso também. Esse quadro é muito bacana. Quando eu estava na graduação, fazer um trabalho eu sou formado em psicologia, fui fazer um trabalho com moradores de rua sobre imaginário e pintura com eles. E foi um ano de trabalho com os moradores de rua. A gente fazia com que eles desenhassem, fizessem uma pintura lá. E o que é que a gente percebeu com essa pintura? Pintava livremente, a gente não dava nenhuma orientação. Olha, você tem esse cartaz aqui, você tem esses, pinte o que você quiser. Todos eles pintavam aquilo que mais lhe faltava. Muito interessante, eles não sabiam. Mas, sem exceção, todos pintavam a casa. Todos. Alguns pintavam alguém que era querido dele que faleceu, que estava lá na pintura. Tá? Alguns pintavam um sol na posição, um sol na posição e não pintavam. Também tem uma representação muito forte. Então, o que eu quero dizer é que tudo, a sabedoria junguiana, a sabedoria budista, a sabedoria iógica, são todos sintonizados na mesma coisa. Então, o sonho também, tá? Quando você sonhar e quiser entender o seu sonho, tente entender cada elemento do seu sonho. Aí você vai tentar entender um pouco o que eu estou querendo dizer. Vamos começar então, finalmente, ao primeiro estágio do quadro. O estágio 1, que é o direcionamento mental. Esse estágio 1 é o mais interessante de todos. Primeiro, a gente percebe que existe um rio separando duas terras distintas, né?
O monge está no lado da Terra e os outros elementos estão no outro lado da Terra. O que é isso? É aqui representado por um monge. Por que um monge? Porque antigamente, nesses tempos, quem meditava eram monges, tá? Mas o monge representa qualquer um de nós que entra na aventura de meditar. Então, o monge, ele recebeu o ensinamento do Dharma, ou percebeu que precisa começar a meditar, alguém disse para ele, e começou a correr atrás, a sair da terra, que é aqui onde está a casa, que representa a terra, a sua morada física, e foi correr atrás dos demais elementos. E o que foi isso? O elefante, o macaco e o fogo. Percebam duas coisas. O fogo, e isso aqui também é um fogo. Tem um fogo do machadinho. Eu passei muito tempo para perceber isso. Veja que o elefante e o macaco estão escuros. Estão sombra. Não tem nada de iluminado nesse elefante, nesse macaco. Aí eu já pego a reverência de novo ao Bhagavad Gita, que fala das três gunas, que é o que? Rajas, Tamas e Sattva. Então, nesse momento, o elefante que representa a nossa mente está totalmente tamásico, que é o que? Na escuridão, em torpor. Não está ao mesmo tempo que também está muito rajásico. Por quê? Olha eles brincando com o samsara. Tá? Vejam que todos esses caminhos também podem representar o samsara, que é o seu ciclo de encarnação, tá? De vida e renascimento. Então, olha, enquanto a nossa mente não estiver trabalhada, ela vai estar continuando brincando com o samsara, porque é divertido para ela estar aqui. Não é? Parece que não se percebe que há sofrimento. Uma vez eu fui conversar sobre reencarnação com uma pessoa, ela disse, mas viver é tão bom, eu quero voltar. Por quê? Eu quero parar de reencarnar. Eu digo, realmente você está numa bolha e que você ainda não sabe o que é velhice, você ainda não sabe o que é doença, você não sabe o que é que as outras pessoas passam. Mas estar aqui é inerentemente sofrimento, por mais que você tenha uma vida boa. Não é? Então, o céu, digamos assim, seria não poder ter que contar com esse monte de carne aqui, que nos traz muito peso. Então, a partir do momento o monge diz, opa, eu vou atrás da minha mente, vou atrás de segurar o macaco. Para vocês o macaco significa o quê? Os sentidos, exatamente. A distração, tá? Que está totalmente tamásico também, ao mesmo tempo que está muito rajásico também. Então a gente tem que tentar equilibrar isso. Ao contrário do que algumas filosofias dizem, nós temos que eliminar tamas e rajas e focar no sattva. Eu discordo totalmente disso, porque tamas, rajas e sattva, ele pertence à personalidade. Se você está aqui nesse momento, se for encarnado, você tem essas três características. Você não vai eliminar outras duas, só vai eliminar quando você não estiver mais aqui presente. Então você tem que trabalhar de forma que tamas esteja a seu favor, rajas esteja a seu favor e sattva também. Por quê? Lá na frente eu falo mais um pouco. Então, aí, por exemplo, quantas pessoas vocês já ouviram? Porque eu falo direto, porque eu sempre convido as pessoas, vamos meditar, vamos meditar, vamos meditar. As pessoas dizem muito isso aqui, né? Eu não consigo, minha mente é muito agitada. Vocês já ouviram isso também? Ou fui só eu que já ouvi isso? As pessoas dizem muito isso, né? Não, eu não consigo, minha mente é muito agitada. Isso no trabalho, eu fico catequizando o povo no trabalho. Mas, rapaz, eu acho que meditar seria bom pra tu, tal. Não, mas a minha mente é muito agitada, eu não consigo ficar 2 minutos sentado, 1 minuto sentado. Exatamente. Trabalha comigo diretamente, inclusive, todo dia. Mas eu não consigo, minha mente não para 1 minuto. Eu digo, não é só você não, meu amigo, é todo mundo. Quando eu e minha esposa, que está aqui presente, começamos a meditar, uns 4 anos, talvez, não sei, a gente ficava 5 minutos sentado e era uma eternidade, né? Era uma eternidade aqueles 5 minutos, não passava, era uma agonia. Hoje, a nossa prática meditativa diária é em torno de 20 minutos. Tá? E passa muito mais rápido os 20 minutos do que os 5 minutos quando a gente começou, que era uma eternidade. Então, é aquela história, é a prática e permanecer. Tá? A gente vai falar dessa de permanecer lá na frente um pouco, vou deixar lá para frente. Então, é isso. Então, esse fogo aqui
ele representa energia. Então é a energia que nós temos que colocar, e o fogo é bem alto. Ó. É muita energia para que eu saia do zero e comece a perseguir a minha mente e as minhas agitações, os sentidos, etc. No estágio 2, ele já muda de curva. Ó. A primeira curva é a de saída da Terra, do físico, para o primeiro estágio. Aí ele passa imediatamente para a segunda curva. Para a curva do foco contínuo. Que é o quê? Você já recebeu os ensinamentos, você agora precisa manter-se nessa senda. Observe agora que o monge está carregando uma cordinha na mão, além do machado. O machado, ele representa o alerta mental. Aquele alerta que a gente tem que estar. E como falei, ó, o machado tem um foguinho também, tá vendo? Então, que é o quê? Que é a energia que nós temos que colocar naquele alerta mental. Então, quando você achar, por que para mim é tão difícil? Pense que é assim para todo mundo. E o que é essa corda? Essa corda é como se fosse a presença. É como se fossem os ensinamentos. Tipo, a corda ele serve para laçar. Então, quando eu laço, é meio que eu estou conectado com aquilo. É como se fosse a lembrança, entendeu? Você pega a mente e lembra daquilo. Então, o monge ele sai com dois símbolos, que é a corda e que é o machado. E essa corda vai perseguir ele por bastante tempo. Feito isso, perceba que agora a coroa do elefante e do macaco já se iluminou-se um pouco. Ou seja, aquela agitação toda já é diminuída. Que é o quê? Lembra do efeito colateral que eu falei? Traz relaxamento e tudo mais. Que é justamente isso. As nossas mentes, nossas agitações, deu uma relaxada. Deu uma relaxada. Cara, isso é muito bacana. Faz muito sentido essas coisas. E olha outra coisa interessante que eu vim perceber muito tempo depois também. O macaquinho está carregando uma corda. O macaquinho está carregando uma corda. E essa corda está laçada no elefante. Que é o quê? É o danado do macaco deixando o elefante em rajas. Bora, pra quê? Vamos, é muito bom tá aqui brincando, vamos parar de brincar não. Tá? O meditador ele chega um pouco mais perto, apesar de estar distante, mas ele chega mais perto do que estava antes. Passando disso, nós chegamos do estágio 3, o foco retomado, que justamente a contínua lembrança, ele faz sempre estar retornando ao foco. E olha que interessante, o monge, o meditador, ele chegou bem mais perto do elefante e do macaco. Ele laçou o elefante e o macaco e o elefante fez uma coisa que não fizeram antes. O quê? Olharam para trás. Até então não tinham feito isso. Aí o macaco, oxe, o que é isso? Eu quero trabalhar com o meu elefante aqui, o macaco tá sem a corda do elefante. Eles, oxe, o que aconteceu? Aí o elefante olhou para trás com a cabeça toda iluminada. E o meditador, ele não precisa mais caçar. Ele já está se tornando um pouco mais íntimo. O meditador não caça mais somente. Agora eles estão cara a cara. O macaco ainda está na frente, guiando o elefante, mas não está mais puxando. O contato entre o meditador e a mente é estabelecido pela corda da lembrança. Então, já tem a conexão mais forte entre o meditador e a mente. Eu queria que vocês entendessem o conceito de mente. Antes de eu avançar aqui, bem rapidinho. O que nós temos isso aqui, pela teosofia, pelos Vedas, a mente, isso aqui é o cérebro, não é a mente. O cérebro é um veículo físico que precisa manifestar a mente. Então, o cérebro está trabalhando com pensamentos e você acha que aquilo é sua mente. Mas como é que uma ligação neurônica com sinais elétricos, só pulso elétrico, ele vai ter alguma informação? Mas o computador é zero informação também. Mas o computador também é uma representação física de algo que foi programado para colocar lá, né? Então, a mente,
ela é bem superior a isso. Então a gente está trabalhando para que estreitar essa intimidade com a mente, para que essa mente tenha mais acesso ao nosso veículo físico. Passando o estágio 3, chegamos no estágio 4, que é o foco mais estável. No foco mais estável, o monge se aproxima ainda mais do elefante e do macaco. O monge não precisa se esforçar mais com a corda. Antes o monge estava correndo com a corda, tentando laçar o elefante, pegou o elefante, puxa o elefante. E agora não. O guia da corda está muito mais... sem muita força, ainda está guiando, mas ele não está precisando ter muita força. E apareceu um elemento inusitado aí. Vocês conseguem perceber o que é que surgiu aí? A raposa que estava acompanhando sempre, né? Essa raposinha aqui? Ela está aqui? A raposinha. Um coelho. Não, coelho não. É o coelho? Tá em cima do elefante. Está em cima do elefante. Uma coisa. É um coelhinho. O coelhinho não aparece aqui pela primeira vez. O coelho, ele é dito como um topor sutil. Um topor sutil. O topor sutil, quando você está avançando em suas meditações, vai chegar um tempo que a meditação fica bem gostosinha. Aí você fica lá e você apaga. Pronto, é isso. Você está íntima, mas você tem aquele topor bem sutilíssimo. E que isso você tem que também procurar descartar, porque você não consegue avançar. Você está bem ali, mas você não avança no caminho. Tá? Então ele surge nesse momento, quando você já está mais íntimo da mente. O macaco, acontece algo interessante com ele, não sei se dá para ver direito, mas ele foi numa árvore e pegou uma fruta. Essa fruta, ela é representada como algo positivo. É como se o macaco tivesse agora com algo mais positivo nele, estivesse buscando algo que fosse bom. Tá? E é isso. Passando para a próxima etapa, o estágio 5, que é a mente domada. Domar a mente é a parte mais difícil e complexa da meditação. Não só da meditação, do ser humano. Do ser humano. Quantas vezes você vê a pessoa perdendo a cabeça, assim, muitas vezes por causa de quase nada. Porque a mente, ela parece ser indomável. A mente, ela é muito poderosa. E no estágio 5, ou seja, muito antes do estágio 9, a mente já está domada. O que aconteceu aqui? O meditador passou do elefante e do macaco, está à frente. Ele está guiando o elefante. E o macaco está atrás do elefante. Olha que cenário curioso. O que é que a gente entende isso? O elefante é a mente, os nossos sentidos, as nossas distrações estão onde? Atrás da nossa mente. Ou seja, eu agora é quem digo com que eu quero me distrair. Olha que arretado isso. Agora, eu que digo que eu quero me distrair. Se eu quero me distrair com brincar, fazer qualquer coisa, ter desejo com alguma coisa, tudo bem. Agora, eu é que estou nesse comando. Eu estou tendo porque eu quero ter. E não mais aquilo que está tendo para me dominar e me corroer, enfim. Tá? E olha que legal, ó. Ele pega o machadinho, com foguinho na cabecinha do elefante. Opa, nós somos íntimos agora. Apesar do elefante estar meio iluminado, ainda não está completamente. Mas ele já está íntimo. No estágio 6, o coelho já sumiu. Rápido, né? Ficou 2 estágios só. O coelho já some. Ou seja, aquele topor mais sutil não surge mais. Porque você deve, né? Porque eu nunca cheguei nesse estágio. No estágio em que você já está vivenciando coisas indescritíveis. Então o coelho some, não tem mais o topor sutil. O monge, ele está extremamente amigável com o seu machado. E tem uma coisa interessante nessa figura. Eu vou voltar aqui um pouco para falar do mapa todo. O macaco também está ficando iluminado. Está iluminado também, exatamente. Ele vai tendo menos importância nas distrações, porque a distração dele já são mais
elevadas. Nesse quadro, é porque a imagem não dá para ver bem, ele é rico em elementos. Se você ficar o dia todo olhando os elementos dele aqui, você se cansa. Ele tem algumas coisas que representam os sentidos. Ele tem a concha que a gente viu lá atrás, que é a água de cheiro, perfume, que é o sentido do olfato. Tem o símbolo. Símbolo é os pratinhos aqui, os pratinhos indianos. E tem uma sitar, que é outro instrumento indiano que está aqui, que representa a audição. Nós temos frutas, aqui são as frutas. E nós temos, que representa o paladar, e um espelho, que representa a visão. Todos os sentidos. Por que os monges resolveram botar todos esses elementos no quadro? Foi à toa? Não tem nada à toa aí, né? Eles dizem que no caminho é natural que os sentidos nos guiem. Mas que nesse momento lá em cima, nós não somos mais guiados pelos sentidos. Tá? Os sentidos, ele guia o ser humano. Não é? Tudo que fazemos é em virtude sensitiva, tudo. O desejo, o que é o desejo? É você fazer valer os seus sentidos, né? O que é o desejo. Então, ele diz que o existe, distrai, mas que você tem que aprender a trabalhar com esses sentidos. Tá? E... enfim. Parei aqui, né? Pronto. Aí pula para o sétimo estágio, que é a pacificação plena. Por que pleno? Olha que legal. O elefante não está guiado por corda nenhuma, o monge não está com corda nenhuma, não está mais com machado, não tem mais fogo conduzindo. Ou seja, se não tem mais fogo, automaticamente eu já sei que no sétimo estágio, muito antes de chegar à iluminação, eu já estou totalmente pleno com minha mente, com minhas distrações, com meus sentidos. O macaquinho não está nem atrás do elefante, está atrás do monge, do meditador. E existe uma certa amizade já entre o elefante e o meditador. O elefante é guiado pelo meditador sem nenhum tipo de esforço mais. Então, tudo foi a parte mais complexa. A partir daqui é tudo muito mais fácil. Não há mais necessidade da corda, que é a lembrança. Não há sentidos. Não há mais... Não, tem os sentidos, mas ele não guia, entendeu? Isso é importante. Por isso que, como o macaco ele representa isso, os sentidos, e ele está presente, mas ele não está em torpor, ele não está negro. Ele não te influencia, ele não guia, ele não te arrasta. Quando eu estava fazendo essa palestra, eu fui pesquisar outros quadros, existem vários modelinhos desse tanka na internet, vocês vão ver vários. E a maior parte deles, no estágio 7, a perna do elefante está negra ainda, tá? Na maior parte deles, a perna do elefante está negra. É como se ele está, beleza, ele está conduzindo, está pleno, mas ainda não está 100%, ele não está totalmente iluminado, né? Inclusive, por acaso, eu entrei num site lá do Nepal, porque tinha um quadro lá, que eles vendem, porque o tanque era feito à mão mesmo, assim. Aí eu disse, caraca, que legal, velho, eu vou comprar. Aí eu fui ver lá, $650. Aí eu digo, velho, eu vou ficar com o meu mesmo preço. Pacificação plena, chegamos no foco unidirecional. Curioso, né? Sumiu o macaco. Para mim, esse sumiço do macaco é o meditador, o cara que vai para dentro da caverna e vai ficar lá dentro e nada. Ele está conectado com o planeta todinho. Só lá ele pode estar em qualquer lugar do planeta naquele momento. Tá? Aqui, o elefante anda domado pelo meditador. O meditador está à frente do elefante, o elefante segue o meditador tranquilamente. Não há virtualmente mais nenhum preto. E aí eu fui pesquisar também os outros quadros. Não encontrei nenhum preto no elefante nesse momento, em nenhum dos outros quadros que eu vi. A chama do esforço desapareceu, mas não desapareceu agora, desapareceu no anterior. E a meditação se torna-se natural e contínuo. É aquilo. Os monges, eles amam meditar, né? Eles ficam loucos. Você vê um monge falando de meditação, você...
cara, é muito bom, eu quero sentir o que esse homem está sentindo. Né? E deve ser um estágio como isso. Você sempre nesse estado, eu quero estar lá, eu quero meditar e quero investigar alguma coisa. Com isso, chegamos no estágio 9, que é o foco harmônico. A mente e o meditador estão ambos completamente em descanso. Se estão em descanso, aquilo é tão natural que zero esforço, dormir, andar, caminhar, meditar, é tudo a mesma coisa, esforço nenhum. Eles são como velhos amigos, acostumados a estar juntos calmamente. Por que como velhos amigos? Porque é aquele mesmo conceito da religião religária, né? Eu religuei-me à minha mente. Vocês e sua mente sempre foram um. Só que a gente esqueceu disso. Quando a gente cai, puf, você sabe que é uma queda, né? A gente tem esse esquecimento para que a gente reaprenda. Então, tá como velhos amigos porque vocês são velhos amigos e não sabia. Você encontrou novamente aquela amizade perdida. Os obstáculos desaparecem. A meditação estabilizadora é perfeita. Meditação estabilizadora é o que é chamado de shamatha, ou shamatha, que é como chamam esse tipo de meditação aí, tá? Que o pessoal do trabalho chama. Aparentemente, o meditador chegou no último estágio. O que é que tem de diferente para o estágio 9 e para o estágio 8? Perceba que no estágio 9 surgiu a auréola, que você vai encontrar em todos os grandes seres. Todas as representações de Cristo têm lá uma auréola nele. Todas as representações do Senhor Buda têm lá a auréola dele. De Krishna também tem. E agora... Oi? Não seria a áurea. A auréola é como se ele estivesse representando, percebido pela áurea, sim, mas não é a áurea em si, tá? Que a sua mente está em estado de iluminação. É como se estivesse iluminando. A auréola é estado de iluminação, entendeu? Quem é sensitivo, que é um dos poderes latentes de um homem, é perceber a aura. Quem tem esse poder de perceber, é muito claro, é muito nítido ver isso. É muito nítido ver isso. Tem a ver com a abertura do isso. Exatamente. Que trabalha com o chakra coronário, que é o que conecta a Budi, que é justamente toda essa limpeza que a gente fez ao longo desse caminho todo. Tá? E fim aquela representação de iluminação. Curioso, os platôs e as curvas acabam aqui, nesse momento. Só que, e é 9 estágios de meditação, o 9º estágio acaba aqui, as curvas acabam aqui. Só que a imagem dá brecha para continuar de uma forma distinta. Aí eu chamei de estágio 10. Por quê? Existe um caminho do mesmo jeito que os caminhos anteriores. Só que esse caminho está em forma de arco-íris. Olha que sacada genial. A partir de agora do que eu vou falar, eu não coletei em pesquisas porque eu não achei. Por um momento eu meditei nesse objeto aí em cima e obtive algumas respostas. Posso estar então completamente errado em tudo que eu vou dizer daqui para frente, tá? Mas para mim tem lógica. Se para vocês tiverem lógica, vocês investigam. No prisma de Newton, quando chega a luz branca, você converte na realidade daquela luz, que são todas as cores do espectro, não é isso? Veja só, o caminho está todo branco e aqui eu diluí nas cores do arco-íris. É como se a visão dele tivesse tão além do alcance, a visão iluminada da mente iluminada, que eu consigo ver todas as cores do caminho. Todas as cores do caminho. E agora ele é guiado pela própria mente. Isso é fabuloso. Tipo, eu estou aqui, não faço esforço nenhum, minha mente faz o que eu precisar que ela faça. Sabe o que me veio? Não seria a abertura para identificar todas as possibilidades? Bingo. Eu ia chegar exatamente nesse ponto. É isso mesmo. Os budistas chamam de avacuidade.
tá? Ou vazio de existência inerente, ou na teosofia a heresia da separatividade. Nesse momento, ele vivenciou a vacuidade, então ele já sabe aí que nada é separado. Então aqui ele já sabe que ele está contido em tudo e tudo está contido nele. Quando eu faço um bem, que é o voto do Bodhisattva, que retorna, eu vou falar mais aqui, e estou te ajudando, estou ajudando a toda a humanidade, por efeito colateral ele está ajudando a si mesmo, apesar de não ser sua pretensão. Então aqui ele já tinha certeza da vacuidade. Tá? E outra coisa interessante aqui é que o caminho ele tem uma certa divisão. Estão vendo? Foi outra conclusão que também eu não encontrei literatura, então posso também estar errado. Mas que esse caminho se divide. Essa divisão me leva a crer o seguinte: o meditador ele tem duas opções. O iluminado aqui ele teria duas opções. Seguir um caminho que, olha só que interessante, tem um fogo, que nós sabemos que é energia que é preciso inserir, e tem um outro caminho. Olha que curioso, o caminho tem alguém voltando. No budismo Mahayana, que é a principal diferença para o budismo Hinayana, o principal foco deles é o voto do Bodhisattva, que é o quê? Eu não vou para Nirvana até que todos os seres humanos estejam libertos. Então o que é que eu entendo? Que isso aqui é uma figura do Bodhisattva. Teve a opção de retornar para poder auxiliar todo mundo que ainda não atingiu esse estágio. Eu já vi um monge falar isso, dessa parte, eu não lembro hoje. Dessa imagem? Dessa pessoa voltando a ser um bodhisattva. O resto eu não lembro. Tu lembra quem foi o monge? Não. Não. Talvez Padmasambhava, que é monge tibetano. Legal, velho. Ele é leigo, mas ele é realizado. Uhum. Também tem algo que eu chamei de estágio monge, que é o Vipassana. Vipassana seria a meditação analítica. Essa meditação analítica, porque é o seguinte, porque eu acho o Zen fenomenal. Meu monge, porque é muito bonito. Para quem não sabe, eu sou budista, estou tentando receber esses preceitos ainda, mas meu monge briga muito comigo porque eu sou muito racional. Eu gosto de entender o porquê. Aí ele disse: sente e medite, vá. Sente e medite, para de ficar. Sente e medite. Depois de muito tempo, assim, eu vim compreender o que ele quis me dizer com isso. Porque você sentar numa parede branca, você não pensar em nada, só naquela parede branca, é a meditação analítica. Você não está pensando em objeto nenhum. Tá? E isso é uma forma de Vipassana. Que a forma de discernimento ela fica intensificada, muito intensificada. A Vipassana ela produz sabedoria e reconhecimento da vacuidade. Esse estágio de Vipassana é porque eles já reconhecem tudo isso, a vacuidade, que eu falei anteriormente. Eu gostaria de finalizar por esses seres que estão lá em cima, como se estivesse totalmente fora daqui, lá no céu mesmo. E isso são os Budas. Aqui no meio seria o Senhor Gautama, o Buda histórico. É dito... Isso eu não posso falar pelo budismo, eu não tenho esse conhecimento, eu não estudei isso pelo budismo. Mas pela teosofia, o Senhor Gautama, o Siddhartha Gautama, um Buda histórico, ele foi o primeiro Buda da Terra. Até então, o Buda, era esse aqui, Vajrasattva, e algo que se... Que não é. Certo? Então, mas
ele era um Buda que regia a Terra, mas até que veio, que não era da Terra. É porque se tem um ensinamento, a pergunta que fica é de onde é que veio, né? Bom, existe que todo corpo ele tem 7 corpos, não só o corpo físico, tá? Isso é importante. A Terra também tem 7 corpos, enfim, os planetas têm 7 corpos, o Sol tem 7 corpos. Enfim, voltando aqui. O Vajrasattva é o Buda da purificação, que possui o poder especial de remover karma negativo. Eu sou meio assim com essa questão de remover karma negativo, tá? Mas é o que está escrito lá pelos tibetanos. Ao reconhecer as bênçãos fortalecedoras do Vajrasattva e praticar a meditação e recitação de mantras de Vajrasattva. Gradualmente, todos os obstáculos e a nossa felicidade e boa fortuna serão purificados. Essa questão de eliminar karma ruim... Blavatsky fala que o único karma que pode ser evitado é aquele que você ainda não cometeu. Se você cometeu em qualquer das suas vidas passadas, negão, você vai ter que pagar as contas. Só que, penso que o Buda da purificação, inclusive existe um tanka desse Buda, para você meditar nele, ele faz com que você suporte tanto esse karma que tem que vir, que não lhe cause tanta dor. Então, não seria eliminar um karma, não é possível. Você tem que receber essa recompensa. Você tem que receber. Se você fez o bem danado, você tem que receber essa recompensa. Inclusive, você não pode libertar do samsara até que você receba as recompensas boas também. Você pode ter nenhuma recompensa, nenhum karma ruim mais. Mas se tiver boa, você vai ter que pagar as boas também. E detalhe, a boa pode acabar originando um ruim, viu? Porque está tão boa, tão de boa lá, que você pode ocasionar karmas ruins, entendeu? Então, é por isso que é interessante que você vá medindo para chegar ao neutro de tudo. Agir pelo Dharma. Foi o que eu falei lá da Bhagavad Gita, quando você age pelo Dharma, você não gera karma. Ou o karma não é relevante. Se não é relevante, para mim, karma é neutro. Quer falar? Uma coisa? Qual é a definição de agir pelo Dharma? Você está dando assim, bem simples. Pelo amor. Mas isso vamos lá. Karma positivo? Tá, vamos lá. Os Hare Krishna. Os Hare Krishna falam que o Dharma deles é cultuar Krishna, fazer os pujas diários a Krishna. Então vê só. Eles fazem puja, recitação de mantras todos os dias. Pelo fato de você estar recitando mantra, você zera um karma positivo no plano mental. Tá? Quando você recita puja para uma deidade, você não está gerando nenhum tipo de karma. É um karma de religião aí, um karma divino. Quando você vai ajudar os pobres, vai fazer sopa para dar na Praça da Bandeira, em nome de algo superior, por algo superior, em nome de Deus, você não está gerando karma positivo aí. Você está agindo pelo karma da religião. Pai de família. Porque karma yoga Quando você, pelo pai, quando você tem o Dharma do papel, o papel que você está seguindo. O Dharma do pai é que você seja o melhor pai que você pode ser. Um profissional. O melhor profissional que você pode ser. Agir de forma... Pronto, você está trabalhando e você faz corpo mole. Então você não está sendo um profissional que você deveria ser, que está sendo pago para ser. Então você não está agindo pelo Dharma. Você está automaticamente, aí sim, gerando karma negativo. Então, assassinar alguém precisa dizer o tamanho do karma que isso gera e assim vai. Qualquer atitude negativa que haja sofrimento a si ou ao próximo, você está gerando karma. E pronto. E temos o Senhor Buda, o Senhor Siddhartha Gautama, que é o atual Buda da Terra, e que é dito que ele será um dia esquecido. Todos os ensinamentos do budismo serão esquecidos em um momento. Sei lá quanto tempo, quantos milhares de anos isso acontecer. E quando isso acontecer, aparece o Maitreya, é o Buda do futuro. Ele é dito como renovador no budismo, o próximo Buda.
o que reiniciará o ciclo iniciado por Gautama, quando os ensinamentos tiverem sido esquecidos no mundo. E olha que curioso, uma relação que tem também lá no Mahabharata, que é dito que Krishna voltará à Terra no fim do Kali Yuga, quando a transição acontecer. Então, é muito interessante, quando acaba um ciclo e começa outro, aparecem os seres iluminados. Sabe? Com isso, eu vou fazer uma síntese bem rápida dos estágios. O primeiro é colocar o foco no objeto, foco com alguma continuidade. Não adianta você... Continuidade é você criar um hábito e respeitar o seu hábito. Vai meditar uma vez por semana, respeite esse hábito de uma vez por semana. 3 vezes por semana, respeite. Todo dia, respeite. Faça o que for possível, mas respeite esse hábito. Tá? Capacidade de retomar o foco perdido imediatamente, que é bem difícil quando você viaja. No começo, o que é que eu fazia? Eu botava um pequeno sino sutil no alarme de 1 em 1 minuto. Aí, opa, eu volto. Estabilidade no foco com torpor e agitação sutil. Agitação, torpor, tamas e rajas. Agitação extremamente sutil. Uma coceira para abandonar o objeto. Que é aquele dormido quando você está meditando no objeto e você dá aquele gostosinho lá. O esforço na estabilidade completa. Sem nem mesmo a perturbação extremamente sutil. Que é aquele torporzinho. Estabilidade completa com pouco esforço. Estabilidade completa sem esforço nenhum. E a união com Vipassana. Sem o quê? As 3 primeiras etapas são bastante difíceis de entender. Sem um mestre, sem alguém que me ensine o Dharma, sem um professor, sem um praticante antigo, você precisa necessariamente receber isso para que você saia da casa. Tá? Então, você já tem esse acesso à Sociedade Teosófica, facilita muito isso. Tem muita gente muito boa na Sociedade Teosófica. Aqui em Campina Grande tem um centro Zen Budismo, que é a Casa Templo, que vocês podem pesquisar lá no Instagram, no YouTube, Casa Templo. Eles ensinam para quem está entrando, para quem está começando. Então, se quiserem entrar na senda budista, pelo menos para aprender, pelo menos para praticar, mesmo que não queira ser budista, eles aceitam também, tá? Então é uma boa fonte de vocês estarem na prática, estarem na egrégora, conhecerem a Sangha. Podem procurar também o método yógico, trabalhar com yoga, com bons professores de yoga que também adentram com o trabalho de meditação, tá? Então, são extremamente difíceis, lógico que é. Você precisa necessariamente de alguém que lhe dê esse passo inicial. Tá? Até mesmo o Siddhartha Gautama, quando fugiu do castelo, ele errou muitas vezes. Ele foi logo procurar os ascetas, aí, vou passar fome aqui, igual os ascetas e tal. Ele disse, não, isso está muito errado. Aí os ascetas ficaram putos com ele, você é um traidor, não sei o quê. E na época o Siddhartha ficou procurando meios, até que ele achou um meio de acertar. E isso é porque ele já havia estudado com grandes yogas na época. Tá? Então, quer começar? Procure um meio de fazer isso. E eu gostaria de deixar só uma frase, que tudo que foi dito por mim hoje é só o que eu sei e não a absoluta verdade. Muito obrigado pela participação de todo mundo aqui.